Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos no canal Agronomia Fácil, onde você aprende sobre agronomia de uma forma simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e nessa sequência de vídeos estamos falando sobre manejo de fertilidade para a produção de soja. Estamos na aula 10, onde será abordado o elemento enxofre. Pois bem, antes de começar a nossa aula, gostaríamos de lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso e ative o botão do sininho. Dessa forma, o YouTube vai te avisar toda vez que nós colocarmos uma nova aula no ar. Também para nós é muito importante que vocês curtam os nossos vídeos e também que compartilhem aí nas suas redes sociais com os seus contatos, pois isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Isso é muito importante para nós. Muito bem, agora que você já é inscrito no nosso canal e já curtiu o nosso vídeo, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, sobre a importância do enxofre para a soja, pesquisas estimam que para a produção de 1.000 quilos dessa leguminosa, são extraídos aproximadamente 46 quilos de enxofre. Desse total extraído, em torno de 35%, ou seja, de 16 quilos, são exportados, ou seja, são enviados para fora da região de produção através de grãos, por exemplo. Por muito tempo, não se observou deficiência de enxofre nas lavouras. Mas por que isso não ocorria? Ocorria porque no passado era muito comum a utilização de fontes de fósforo, como por exemplo, que continham enxofre, como por exemplo o superfosfato simples, que contém de 10 a 12% de enxofre. Também era muito comum o uso de sulfato de amônio como fonte de nitrogênio. O sulfato de amônio possui aí na sua composição em torno de 24% de enxofre. Então, a falta desse elemento ela não era notada porque os agricultores utilizavam isso mesmo inconscientemente, como fonte de fósforo e nitrogênio. Pegava carona aí nesses fertilizantes. Mas, hoje, na atualidade, tem ocorrido muito aí, como por exemplo, para fornecimento de fósforo, o uso de fontes concentradas de fósforo com pouco ou nenhum enxofre. E no caso de fontes de nitrogênio, o pessoal tem utilizado bastante aí a ureia como fonte de nitrogênio, ou seja, pouco ou nenhuma presença de enxofre. Então, nas situações em que o solo tem uma fertilidade natural baixa, ausência desse elemento, passou-se então a observar aí a necessidade de correção e de manutenção desse elemento. Uma coisa muito importante sobre o enxofre é com relação à presença de matéria orgânica. Nós já falamos em aulas anteriores aí do canal que é muito importante nós termos aí matéria orgânica, a manutenção da matéria orgânica por vários fatores. A microbiologia do solo, ela depende muito da matéria orgânica. E são vários os benefícios, mas aqui nós trazemos principalmente ligado ao enxofre. Ou seja, 90% do enxofre do solo encontra-se em formas orgânicas, segundo o nosso autor aí. Então, assim, aí nós observamos, já tínhamos essa ideia, mas reforçamos ainda mais sobre a importância da manutenção da matéria orgânica no solo. Nós já vimos em outras aulas, mas sempre é bom reforçar como é que nós podemos contribuir para a manutenção dessa matéria orgânica no solo. Simplesmente utilizando aí as boas práticas agronômicas. Dentre elas, algumas, sistema de plantio direto, integração de lavoura, pecuária e floresta, ou seja, você não explorar o solo de forma inadequada, manter o solo com coberturas, realizar aí a rotação de culturas, enfim, aquelas boas práticas agronômicas. Com relação à interpretação e recomendação do enxofre, a tabela aí que a Embrapa nos fornece de 2013, ela é um pouquinho mais complexa do que os outros nutrientes. Por que isso? Porque é necessário avaliar a quantidade, ou seja, a disponibilidade desse elemento em duas profundidades, ou seja, em análise de solo de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros. Outro ponto que também é bastante importante e necessário para a interpretação e recomendação é
com relação aos teores de argila. Então, nessa tabela nós temos duas divisões. Solos argilosos, e aqui ele considera argiloso com mais de 40% de argila, e solos arenosos com menos de 40% de argila. Como sempre, nós reforçamos, essa tabela é uma tabela genérica, desenvolvida pela Embrapa, e se você tem uma tabela específica para a sua região, a recomendação é que você utilize ela. De repente você tem aí órgãos de pesquisa, temos no Brasil excelentes entidades aí que realizam pesquisas de solo, fertilidade. Então, se vocês têm acesso a uma tabela específica para a sua região, a recomendação é que vocês façam uso dela. Nesse caso aqui nós estamos utilizando da Embrapa. Então vamos para ver um exemplo prático aí de como utilizar essa tabela. Então digamos que nós temos uma análise de solo, onde nós obtivemos aí os valores de 47% de argila, e nas análises de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 nós também obtivemos aqui os teores de enxofre em miligramas por decímetro cúbico, ou ppm. Então de 0 a 20 centímetros nós obtivemos ali um resultado de 3 miligramas por decímetro cúbico, e de 20 a 40 nós temos 22. Observe que quanto mais profundo, maior é a quantidade do elemento. Bom, primeiro nós temos que identificar qual que é o percentual de argila desse solo. Então, nós 47% vai ficar na primeira coluna aqui como solos argilosos, ou seja, mais que 40% de argila. Então, nós vamos ter que procurar nessas duas colunas aqui os valores correspondentes. Segundo, nós precisamos ver qual que é o valor de enxofre que nós temos. Então, de 0 a 20, nós temos aqui 3. Então, 3 é menor que 5. Então, nós temos aqui essas três possibilidades. Agora, nós partimos para o valor de 20 a 40. Então, nós temos 22, então está aqui entre 20 e 35. Então, nós chegamos na conclusão, com essa nossa tabela, que o valor aqui para corrigir esse solo a um nível adequado seria de 60 kg por hectare de enxofre. Isso apenas para corrigir. Lembrando que nós precisamos também fazer a manutenção do solo, ou seja, colocar aquilo que a cultura irá extrair aí ao longo da safra. Ok. Pensando em uma adubação de correção de 60 kg para fazer apenas a correção do solo, digamos que nós tenhamos aí uma expectativa de produtividade de 3.000 kg, em torno aí de 50 sacos por hectare, que é um valor razoável, aí, em médio para o Brasil. Então, nós apenas multiplicamos esses 3 vezes 16, lembrando que era 16 kg a cada 1.000 kg de soja, nós exportamos 16 quilos de enxofre. Então, como são 3.000 kg, 3 vezes 16, 48 kg. Então, nós somamos 60 mais 48, 108 kg de enxofre necessário. Nesse exemplo aqui, suponhamos que vamos utilizar o gesso agrícola, e esse produto com em torno de 15% de enxofre. Simplesmente nós pegamos aí a quantidade de 108 e dividimos por 0,15 e nós temos o total em quilogramas por hectare deste elemento. Então, do produto gesso agrícola para atingir essas expectativas. Caso se tenha uma expectativa de produtividade maior, é só utilizar aqui, alterar a fórmula, ou menor também. E aí a gente precisa ver também essa questão de viabilidade financeira, viabilidade econômica para aplicar aí essa quantidade de produto na lavoura. Pode ver, por exemplo, pode discutir com técnicos a questão de parcelamento, a correção gradual, tudo isso aí é coisa que precisa analisar caso a caso. Aqui é um exemplo bem genérico, tá, pessoal? Bom, com relação à mobilidade, nesse exemplo nós utilizamos o gesso agrícola, e esse produto ele apresenta uma grande mobilidade no solo. Então é um produto que ele pode ser aplicado em superfície sem problema nenhum. Caso se opte, e aí por questão de região, por questão de disponibilidade, a utilização de diferentes fontes de enxofre, que não o gesso agrícola, então aí é preciso verificar com o técnico a necessidade de incorporação mecânica, porque pode ser que algumas fontes não tenham a mobilidade do gesso agrícola, então pode ser que seja necessário essa incorporação. Mas, nesse caso aqui, como nós utilizamos gesso agrícola,
não foi necessário por causa dessa grande mobilidade. Ok, pessoal? Essa aula foi bem rápida, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez reforçamos que se vocês ainda não se inscreveram no canal, que vocês façam isso e também que ativem o botão do sininho. Dessa forma o YouTube te avisa toda vez que nós colocarmos uma nova aula no ar. Curta aí os nossos vídeos, dá um joinha, comenta os vídeos também, isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima aula.